Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Assim está escrito: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Esse o texto que vamos meditar, falando sobre os pés de quem serve a Deus. Este relato de Romanos, quando Paulo escreve, ele está falando sobre a justiça de Deus, a oferta gratuita da salvação por meio de Jesus Cristo, na proclamação do Evangelho. E quando ele escreve àqueles irmãos, ele diz o seguinte: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E diante do Evangelho não há diferença. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Esta separação em Jesus, ela é desfeita. O Evangelho une esses dois povos e forma um único povo que é chamado na Bíblia a Igreja de Deus. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esclarecendo este ponto, esta situação. E aí ele começa, então, a fazer a pergunta no sentido inverso. Como que diz? Dos resultados para os motivos, para o início. Então ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Veja que no versículo 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Partindo daqui ele começa: como invocarão aquele em quem não creram? Não é possível. Como crerão naquele de quem não ouviram? Também não tem resposta. Não é possível. Como ouvirão se não há quem pregue? E a última: como pregarão se não forem enviados? Agora vamos ao inverso. Quando Jesus esteve por aqui, ele esteve pregando a sua vida, o seu ministério, o seu sacrifício, é o conteúdo exclusivo do Evangelho. E é o que ele mandou pregar. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Foi isso que Jesus orientou, ordenou aos seus discípulos, para que eles fossem a todas as pessoas e pregassem a elas o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, elas invocariam o nome do Senhor. Então a ordem Jesus deu. Então diz aqui: como pregarão se não forem enviados? Aqueles que Jesus alcançou, salvou, libertou, perdoou, transformou, capacitou, ele os enviou. Porque João deixou escrito no capítulo 15 do Evangelho, versículo 16, dizendo o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então Jesus escolheu, nomeou, capacitou,
e enviou. Então, como pregarão se não forem enviados? Então, cada salvo na face da terra, ele tem de Jesus a ordem pela qual Jesus enviou. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Então, todos nós temos recebido do Senhor a salvação, a libertação, temos o dever de pregar o evangelho. E muitas das vezes alguém diz, mas eu não fui enviado, eu preciso ser enviado para pregar o evangelho. Não. Uma vez que você é salvo, você já está comissionado por Jesus e tem o dever de pregar o evangelho, seja pela vida, seja pelas palavras, ou a harmonia das duas coisas, mas há nos nossos ombros esta responsabilidade imposta por Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, e o versículo de número 16, ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então nós temos o dever, a obrigação de anunciar o evangelho a todos quantos encontrarmos por este mundo, no contato, no relacionamento, em qualquer que seja a atividade, nós precisamos viver e falar a respeito de Jesus. Então, fomos enviados para pregar. Então, à medida em que pregarmos, vão haver pessoas que ouvirão a pregação do evangelho, vão receber a fé e, ao ouvir pregar o evangelho que fala a respeito de Jesus, eles haverão de crer em Jesus e, consequentemente, ao crer em Jesus, passarão a invocá-lo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, somos enviados para pregar àqueles que vão ouvir a respeito de Jesus, vão crer em Jesus e vão aprender a invocar a Jesus, a clamar, a ter o relacionamento com Jesus. E aí eles vão, então, crer com o coração para a justiça e pelos lábios haverão de fazer a confissão para a salvação. Mas, como eu disse, o destaque do qual quero dizer está na última frase que diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ou seja, no dizer de Paulo aqui, aqueles que pregam o evangelho. O evangelho, os pés daquele que proclamam sobre os montes, valados, em qualquer lugar, eles estão caminhando e anunciando, proclamando as boas novas de salvação a quem quer que eles encontrar. Então, em primeiro lugar, os pés do crente, eles estão a serviço da proclamação do evangelho constituído por Jesus Cristo. E os pés têm uma finalidade importante, porque eles sustentam o nosso corpo. E os pés também caminham, eles obedecem ao comando e nos levam a lugares aonde desejamos ir. E com a incumbência de pregar o evangelho ordenado por Jesus, esses nossos pés vão nos levar a vários lugares e a várias pessoas para a elas falarmos a respeito de Jesus. Mas são os pés que vão caminhar, que vão levar o nosso corpo. Jesus caminhou por aqui quando ele esteve em vários lugares e oportunidades, mas ele não utilizava de outra forma, a não ser ele ia andando e caminhando com os seus discípulos e com as pessoas que se reuniam em volta dele,
ele não ficou preso a um lugar, detido somente em um lugar, e quem quisesse ouvi-lo precisaria ir aonde Jesus estivesse. Não, Jesus foi ao encontro das pessoas. Então, os pés de Jesus foram pés formosos, pés abençoados, pelos quais ele aproximou-se das pessoas e falou a elas a respeito de libertação, transformação, salvação, acesso a Deus, vida eterna. Então, os pés de Jesus estiveram a serviço da proclamação do amor de Deus para a humanidade. Hoje, nós, os salvos por Cristo Jesus, temos o dever de caminharmos e os nossos pés, eles devem estar a serviço da pregação do Evangelho. Quando observamos na Escritura, nós observamos Pedro, Paulo, João, Tiago, Filipe, Estevão, tantos daqueles homens que o Senhor Deus separou, preparou e enviou. Nós não vemos ele num único lugar, mas vemos eles em vários lugares, caminhando, andando, muitas das vezes chorando, sofrendo, mas pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, proclamando às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Libertador, o Transformador. E estes pés são formosos, são bem-aventurados, são pés que conduz ao serviço da pregação do Evangelho. Então, esta é a primeira função dos pés de quem serve a Deus. Os pés estão a serviço do Evangelho. Quando nós lemos lá no Salmo 40, o verso de número 2, o salmista, ele falando, disse que ele tinha esperado com paciência no Senhor. Ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, esta era a nossa condição, antes de ter o encontro com Jesus, que resultou da nossa salvação. Nós estávamos num lago horrível, num charco de lodo, mas após a salvação por Jesus Cristo, ele firmou os nossos pés sobre a rocha. Então, os pés dos crentes estão firmados sobre a rocha. E na palavra de Deus, nós encontramos que quando se faz referência à rocha, está referindo-se a Cristo. Como Moisés, que tirou água da rocha e eles beberam, e dizia a rocha era Cristo. A pedra sobre a rocha é Cristo. E os nossos pés foram colocados, eles estão firmados sobre uma rocha. Então, os pés dos crentes estão firmados em Jesus. Então, esta é a segunda função dos pés dos crentes. A primeira, eles estão a serviço do Evangelho. A segunda, eles estão postos sobre uma rocha que é o Senhor Jesus. Mas nós observamos uma terceira função no Evangelho escrito por João, no capítulo 13 e o versículo de número 10, está escrito assim: quando Jesus estava com os seus discípulos e em dado momento ele deixou a mesa, cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos, lavando-os um a um. Quando chegou ao de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lavarás os pés? Nunca me lavarás os pés. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro então disse: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Quer dizer, o corpo inteiro.
Jesus disse o seguinte, no versículo 13. Ele diz assim, versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Versículo 13. Versículo 10. Vós estáis limpos. Então, observa, os pés do crente, eles devem estar limpos. E o que é que limpa os pés do crente? É a ação da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus é que os pés dos crentes, eles são, então, purificados, são lavados, eles estão limpos diante do Senhor. Então, nós já observamos aqui esta terceira posição. Os pés dos que servem a Deus estão limpos pela palavra. A ação, a função da palavra de Deus na vida do crente faz com que os pés deles permaneçam limpos e não sejam contaminados pelas poeiras da vida, do pecado, da desobediência, da negligência. Por isso, há necessidade de nós estarmos constantemente em contato com a palavra de Deus, porque ela sempre vai manter os nossos pés limpos. E os pés limpos, eles vão nos levar a lugares aonde o Senhor nos designar. Então, observamos também em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 9, está escrito assim: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os pés dos seus santos guardará. Então, qual é a quarta função do pé dos santos? Eles estão guardados por Deus. Deus é aquele que guarda os nossos pés. Então, os nossos pés, eles estarão guardados pelo Senhor. Então, veja que função importante desempenha os nossos pés, uma vez que nós estamos salvos e ligados a Deus, servindo com alegria, com graça, com gratidão, com fé. Os pés são importantes na nossa caminhada cristã. Portanto, os nossos pés, eles devem estar a serviço do Evangelho, eles devem estar postos sobre a rocha, que é Jesus, eles devem estar limpos pela palavra de Deus e eles devem estar também guardados pelo Senhor nosso Deus. Então, nós encontramos estas funções dos nossos pés. E quando nós estamos caminhando à luz do que diz a palavra de Deus, nós não tropeçaremos em nenhuma pedra. Por quê? Estamos a serviço do Evangelho, os pés estão sobre a rocha, os pés estão limpos, os pés estão guardados. Mas quando nós vamos observar, quando Paulo descreve o combate espiritual, a guerra espiritual, vislumbrando como ele estava em prisão, vendo o soldado à sua frente, com a sua vestimenta, ele começou a aliar cada uma daquela vestimenta do soldado para o campo espiritual. E ele então trouxe-nos esta verdade, dizendo o seguinte, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como o soldado estava revestido da sua farda, dos seus armamentos, do seu calçado, do seu capacete, da sua espada, do seu dardo, da sua coraça. Ele então fez referência, aliando isto para o sentido espiritual, e disse que o crente deve
revestir-se da armadura de Deus, porque o inimigo dele é o diabo, astuto, para que possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele diz que é preciso tomar toda a armadura de Deus. Então, tendo cingido os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e os pés calçados, os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés de quem serve a Deus devem ser caminhados para a paz, promover, propagar, anunciar, estabelecer a paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Outras armaduras, ele diz, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, tudo isto é a armadura do cristão. Mas aqui, o que destacamos é, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, os nossos pés, os pés de quem serve a Deus, eles devem estar calçados de paz, porque o profeta Isaías anunciou quão suaves são os pés dos que proclamam as boas novas. E nós observamos que o apóstolo Paulo trouxe isto para Romanos e deixou registrado aqui: formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, em Isaías 52 e o verso 7, nós vamos encontrar a expressão original dele, que diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, observe aqui, os pés são suaves, eles vão pelos montes, eles vão anunciando boas novas, a boca vai proclamando paz, vai anunciando bem, e a salvação se faz ouvir. Esta agora é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, é a nossa responsabilidade de que os nossos pés sejam suaves, sejam proclamadores de boas novas e anunciadores da paz através do Senhor Jesus Cristo. Então veja que função importante desempenha o nosso pé na nossa vida de comunhão, como resultado da salvação que desfrutamos através do Senhor Jesus Cristo. Esta salvação poderosa e maravilhosa que o Senhor Deus preparou para nós. Mas ela precisa ser levada de pessoa a pessoa. E isto exige o trabalho do caminhar, andar. Em algumas situações, correr, em outras, andar. E diz-nos a palavra, o Salmo 126, diz-nos assim, veja a função aqui dos pés. Salmo 126. O verso de número 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente. De que forma? Andando e chorando. Como é que se anda? Com os pés. Andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados, frutos, conforme Jesus disse. Então, para levar esta preciosa semente é andando e muitas das vezes chorando,
chorando e andando, andando e chorando, nunca parado, nunca uma estátua, mas sempre em movimento, sempre caminhando. Esta é a função do crente. Por isso que ele precisa estar atento ao que diz a palavra de Deus e caminhar à luz do Evangelho, anunciando aqui, ali e acolá, e deixando que os resultados eles sejam realizados pelo Senhor. É Deus que promove os resultados. A nós compete ser um instrumento de Deus e ir aonde as pessoas estão e anunciar-lhes o Evangelho. Para chegar até elas, nós precisamos caminhar. Então, nós dependemos dos nossos pés. E os pés de quem serve a Deus devem ser pés que promovam a paz. Mas há uma última função do pé que nós observamos. Paulo deixou registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo 16, dizendo o seguinte, 16 e o versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, observamos aqui, o Deus de paz, em breve, é Ele, Deus, que vai esmagar a cabeça, é Ele que vai esmagar em breve Satanás debaixo dos nossos pés. E muitas das vezes as pessoas entendem errado, ficam pulando e sapateando, dizendo que estão pisando na cabeça de Satanás. Este não é o ensino da palavra de Deus. Este é um ensino contrário, antibíblico, portanto, uma heresia, deve ser reprovado de maneira veemente. O que diz a palavra de Deus é que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É Deus que vai colocá-lo debaixo dos nossos pés. E não somos nós que vamos colocar os pés sobre ele, Satanás. Então, observamos isto. Então, os nossos pés, eles devem estar prontos diante de Deus para quando o Senhor realizar esta ação, os nossos pés estejam preparados para esta função, que será a nossa última função aqui na terra, será quando o Senhor colocar Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus o venceu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus o esmagou com o seu sofrimento. E nós aguardamos esta manifestação e operação de Deus sobre a nossa vida. Então veja como é importante pensar sobre os pés dos que servem a Deus. Então nós observamos aqui, pelo menos em 6 funções. Primeiro, nós observamos que os pés do crente estão a serviço do Evangelho. Segundo lugar, os pés do crente estão postos sobre a rocha, que é Jesus. Terceiro lugar, os pés dos crentes estão limpos pela palavra. Em quarto lugar, os pés do crente estão guardados por Deus. Em quinto lugar, os pés do crente estão calçados pelo Evangelho da paz. E em sexto e último lugar, os pés do crente estão prontos para quando chegar o momento do Senhor Deus esmagar Satanás embaixo dos nossos pés. E ali daremos o grito da vitória, do triunfo final, pela bondade e a misericórdia de Deus em operar e trabalhar na vida de cada um de nós. Então, continuemos servindo a Deus com alegria, caminhando, indo por onde o Senhor nos conduzir. Ele preparou, Ele colocou um caminho diante de nós. Ele prepara as oportunidades. Ele envia as pessoas pelas quais passamos
no dia a dia. E Ele dá-nos um momento, uma oportunidade única de que possamos caminhar até elas e anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, libertador, e que faz a ligação da nossa vida com Deus, e nós temos a garantia da vida eterna. Estamos caminhando por esta terra. Ainda não chegamos ao objetivo, como o apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Como é que ele prosseguia? Caminhando, olhando para o alvo, desejando com o coração, mas com os pés no caminho certo, caminhando debaixo da orientação e da direção de Deus. E com certeza, todos nós devemos também ter esta mesma linha, este mesmo propósito de caminhar na obediência, segundo a direção de Deus para a nossa vida e chegarmos até o fim e recebermos de Deus a sua promessa maravilhosa sobre cada um de nós. Pensemos sobre isto, que os nossos pés estejam prontos para realizar este importante trabalho no reino de Deus. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.